Olá, seja muito bem-vindo a este Euronews Noite. Perante a impossibilidade de Pedro Sánchez em formar um governo, a Espanha vai a novas eleições daqui a menos de 2 meses. É um dos temas que vamos desenvolver neste jornal. Para já, os títulos do dia. Novas eleições legislativas em Espanha a 10 de novembro. Pedro Sánchez culpa o Podemos e o Ciudadanos. A contagem de votos em Israel perspectiva um empate técnico entre o Likud do primeiro-ministro Netanyahu e a coligação centrista azul e branco do ex-líder militar Benny Gantz. A União Europeia faz uma avaliação sombria do Brexit. Juncker quer propostas concretas. Barnier lança a perspectiva de uma união aduaneira. Ainda neste jornal vamos visitar a Bienal de Lyon, um dos principais eventos de arte contemporânea na Europa, reúne obras de mais de 50 artistas de todo o mundo. Os espanhóis preparam-se para as quartas eleições parlamentares em 4 anos, segundas em 7 meses. Agora cabe aos eleitores encontrar uma solução para um bloqueio que os políticos não conseguiram desfazer. Mas a divisão na sociedade espanhola ameaça um novo impasse parlamentar. Após o fracasso das negociações e a renúncia do rei Filipe VI em propor um candidato, os líderes políticos espanhóis aproveitaram as intervenções no Congresso dos Deputados para responsabilizar os adversários pela crise política. De recordar que o líder do PP, Pablo Casado, acusou o líder socialista de ter planos para a realização de eleições antecipadas. Sánchez respondeu pedindo uma maioria mais expressiva para os socialistas. Uma vez que somos forçados a voltar às eleições, no próximo dia 10 de novembro espero que os espanhóis deem uma maioria ainda mais forte ao Partido Socialista para que o Sr. Casado, o Sr. Rivera e o Sr. Iglesias não tenham a capacidade de bloquear uma vez mais a formação de um governo. Gracias, Sr. Presidente. No encontro com o rei, terça-feira, Rivera, Casado e Iglesias deixaram claro que Sánchez não tinha o apoio deles. Será que as eleições vão criar um novo cenário político? É bem possível que se repitam exatamente os mesmos resultados. Podemos ver pequenos movimentos dentro dos blocos da direita e da esquerda. À esquerda, alguns milhares de votos do Podemos podem ir para o PSOE, aumentar os assentos socialistas e diminuir um pouco o Podemos. Dentro do bloco da direita, podemos ver como se reagrupa novamente a votação em torno do Partido Popular, com o voto útil. Portanto, embora os cenários se repitam, mais ou menos, o que vamos ver é um reforço do antigo bipartidarismo. Os espanhóis estão cansados de assistir a mais uma convocação de eleições, a quarta em 4 anos. Após o fracasso das negociações entre os diferentes partidos políticos, eles veem os políticos devolverem a responsabilidade de desfazer um bloqueio que não foram capazes de resolver. Agora questionam-se como é que os mesmos atores, os mesmos candidatos, podem alcançar uma solução diferente após meses em que não conseguiram chegar a um acordo. E para nos esclarecer um pouco melhor sobre este impasse em Espanha, temos connosco Beatriz Beiras, da redação espanhola da Euronews. Boa noite, Beatriz. Obrigado por estares aqui connosco. A minha primeira pergunta é a seguinte: o que é que falhou no diálogo entre Pablo Iglesias, o líder da Unidas Podemos, e o primeiro-ministro Pedro Sánchez para que não tenham conseguido chegar a acordo? Non foi tanto nunha cuestión de programa político, aí xa tiñan bastante adiantado un acordo no mes de xullo, pero foi sobre todo unha cuestión de falta de confianza ou incluso de desconfianza, si se pode dicer. Por parte do Partido Socialista, en concreto de Pedro Sánchez, había unha desconfianza moi grande de deixar entrar no goberno, formar un goberno de coalición
con xente de Podemos. Entón, isto se basaba no feito de que el considerou que habería dous gobernos, un goberno dentro do goberno, e, sobre todo, eu creo que o que hai de telón de fondo detrás desta desconfianza é a atitude de Unidas Podemos con respecto ao conflito que hai con Cataluña, xa que Unidas Podemos é partidaria da autodeterminación, algo que os socialistas non van a aceptar nunca porque non está contemplada a autodeterminación na Constitución española. E despois tamén eso se materializou no feito de que os socialistas non querían deixar entrar ministros de Podemos, ofreceron, sí, ministerios a Podemos, pero con persoas independentes, e esa era unha condición para Unidas Podemos para apoiar aos socialistas, posto que eles din que aportan 4 millóns de votos, e, polo tanto, teñen dereito a ter ministros. Ou seja, falhou a tentativa de geringonça à espanhola, podemos dizer assim. O resultado destas eleições arrisca-se a ser muito semelhante ao das anteriores, ou seja, haver um beco sem saída. Além disso, achas que o facto de termos eleições exatamente 7 meses depois das últimas e destas serem também as quartas eleições em 4 anos, achas que isso pode criar um efeito de cansaço no eleitorado e desse efeito se vir a sentir no resultado das eleições? Sí, eso parece bastante evidente. Nas redes sociais xa hai moita xente que di que non vai a voltar ás urnas, que non vai a votar outra vez máis, que se arreglen os políticos. Hai un reproche moi grande por parte do electorado de infantilismo, de falta de madurez política por parte desta xeración de políticos que hai que recordar que teñen en torno aos 40 anos e teñen moi pouca experiencia de negociar, de pasar por momentos duros como a xeración anterior que ten moi presente a transición e a saída da ditadura en España, non? E que hai que chegar a acordos para avanzar. Entón eu penso que sí, que a abstención, como se prevé por parte de moita xente, vai a ser máis alta. Beatriz Beiras, muito obrigado por ter estado aqui, por estes esclarecimentos sobre as eleições em Espanha que estão marcadas para novembro. E não é só a Espanha que vai a votos, também Portugal vai a eleições legislativas, são já no dia 6 de outubro. Os líderes dos principais partidos estiveram num debate organizado por 3 rádios, TSF, Antena 1 e Rádio Renascença. Os líderes partidários falaram sobre a questão do segredo de justiça. Vamos ver então os destaques desse debate. A violação do segredo de justiça, esse crime tem de ser aplicado a todos os portugueses. Não pode ser uma lei que serve para uns e não serve para outros. A fuga do segredo de justiça é um problema, sim, e deve-se responsabilizar. Mas limitar a liberdade da imprensa, perseguir jornalistas para resolver um problema do Ministério Público é atacar a democracia. E nós isso não podemos permitir, porque não há nenhuma democracia sem imprensa livre. E os jornalistas têm que fazer o seu trabalho, têm direito a proteger as suas fontes e nós dependemos também do trabalho da imprensa para combater a corrupção. Por alguma coisa, nós somos 2 partidos. Temos opiniões distintas em vários pontos, em alguns pontos são convergentes, nesse caso nós temos uma opinião distinta do PSD. Portanto, acha que a comunicação social... Achamos que a comunicação social tem de fazer o seu trabalho, achamos que o Ministério Público deve fazer melhor o seu trabalho, nomeadamente evitando qualquer fuga de informação. Quem está abrangido pela obrigação do segredo de justiça são aqueles que são atores no processo. E não creio que a punição dos jornalistas seja uma boa solução. E preocupa-me, devo dizer, essa certa tendência autoritária que vejo muitas vezes, de querer controlar o Ministério Público, de querer punir os jornalistas. Acho que não é saudável para a nossa democracia. Em Israel, as eleições não conseguiram resolver o impasse. As 2 principais formações, o partido do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o Likud, e a coligação azul e branco de Benny Gantz, principal força da oposição, ficaram em empate técnico. A solução de governo pode agora ter de passar por uma grande coligação. Mantém-se a incerteza em torno do futuro político de Israel. A contagem de votos do segundo sufrágio por um novo governo continua e o equilíbrio é a nota dominante entre os 2 partidos mais votados, sem sinais de maioria para qualquer dos lados, mesmo com as esperadas coligações.
O primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, não concede a derrota. No primeiro discurso aos apoiantes do Likud, após o fecho das urnas, o nacionalista atacou a comunicação social, apelou ao sionismo e anunciou para breve a apresentação do plano do século pelo bom amigo Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Nos próximos dias vamos iniciar negociações para formarmos um forte governo sionista e evitar um perigoso executivo anti-sionista. O principal rival de Netanyahu é Benny Gantz, líder do Partido da Resiliência de Israel e da coligação centrista Azul e Branco. O antigo militar atacou durante a campanha as políticas divisivas de Netanyahu. Tal como em abril, Gantz voltou a conseguir um forte apoio nas urnas e apontou à mudança em Israel. Netanyahu não parece ter tido êxito na sua missão. Nós, por outro lado, provamos que o projeto a que chamamos Azul e Branco, um projeto formado há apenas 6 meses, é um enorme sucesso e veio para ficar. O e Gantz parecem celebrar a vitória, mas para isso ambos precisam de alianças para conseguirem a maioria do Knesset, o parlamento israelita. E um dos que a poderá permitir é o líder do Israel Beitanu, de extrema-direita. A Avigdor Lieberman reiterou o apelo a fazer parte de um governo sem representação árabe. Temos apenas uma opção. Um governo nacional, liberal e amplo, composto pelo Israel Beitanu, o Likud e o Azul e Branco. Esta foi a segunda vez este ano que os israelitas foram chamados às urnas para escolher um novo governo. Em abril, o partido mais votado foi o Likud de Netanyahu, mas com escassas décimas de vantagem sobre a coligação centrista Azul e Branco. Agora o cenário não é diferente e sobre Netanyahu paira ainda um processo judicial em curso por suspeitas de corrupção. À medida que se aproxima o dia 31 de outubro, as possibilidades de um Brexit com acordo parecem cada vez mais escassas. Jean-Claude Juncker diz que espera de Boris Johnson propostas concretas, enquanto Michel Barnier, chefe dos negociadores da União Europeia, levanta a possibilidade de uma união aduaneira. Os líderes da União Europeia apresentaram uma avaliação sombria do estado das negociações do Brexit aos eurodeputados reunidos em Estrasburgo. A probabilidade do Reino Unido deixar a UE sem acordo aumenta à medida que o prazo de 31 de outubro se aproxima. Londres quer que o elemento backstop seja removido. O presidente da Comissão considera que o primeiro-ministro britânico ainda não forneceu alternativas credíveis. Disse ao primeiro-ministro Boris Johnson que não tem nenhum apego emocional à questão da segurança. Por isso, convidei o primeiro-ministro britânico a apresentar propostas concretas e operacionais, por escrito, sobre as vias alternativas que nos permitam alcançar os objetivos. O principal negociador da UE alertou que as consequências da inexistência de um acordo de saída não devem ser subestimadas. Disse que um acordo abriria o caminho para uma futura parceria e até levantou a perspectiva de uma união aduaneira. A parceria tem como ponto de partida um acordo de livre troca, um acordo de livre comércio. Mas no texto atual deixa a porta aberta a algo mais ambicioso, se existir uma vontade comum. Nós temos essa vontade de sermos o mais ambiciosos possível com o Reino Unido na nossa futura relação económica, por exemplo, através de uma união aduaneira. Barnier e Juncker encontraram-se com Johnson no Luxemburgo no início desta semana, mas as conversas não produziram grandes resultados, apenas o compromisso de intensificar os contactos. Ambos os lados continuam comprometidos em encontrar um acordo, mas os problemas políticos internos do Reino Unido tornam a missão muito difícil. No ano passado, a migração humanitária caiu depois do pico registado em anos anteriores nos países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE. No entanto, a migração laboral e familiar aumentou. O relatório sobre as migrações internacionais, lançado esta quarta-feira, faz o ponto da situação no seio dos países da OCDE.
Em 2018, as migrações humanitárias caíram nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Os dados constam de um relatório da OCDE sobre as migrações internacionais que dá conta de um decréscimo no número de pedidos de asilo no ano passado. O International Migration Outlook 2019 alerta, no entanto, para um aumento dos fluxos migratórios por motivos profissionais ou familiares. No ano passado, a Europa registrou um decréscimo no número de pedidos de asilo. Do grupo de países da organização, os Estados Unidos mantêm-se pelo segundo ano consecutivo como o principal destino de asilo. Na Europa, é a Alemanha que ocupa a posição com mais de 100 mil requerentes, seguida depois pela Turquia. A migração laboral aumentou mais 6% no ano passado. Ainda no que diz respeito ao velho continente, o crescimento populacional foi pequeno nas últimas décadas, principalmente por causa da imigração. Ao longo dos últimos 10 anos, os imigrantes representaram 70% do aumento da força de trabalho na Europa. Por causa do decréscimo no número de pedidos de asilo, registrou-se também uma queda no número de refugiados registados. Também a propósito do tema das migrações, na União Europeia, a Convenção para o Asilo de Refugiados tem gerado incidentes diplomáticos. Os Estados-membros reconheceram que o plano não está a ser eficaz e querem mudar as regras. É um desafio que os 28 vão tentar ultrapassar ainda este mês. Os ministros da Administração Interna da União Europeia querem uma distribuição mais equilibrada de quem quer entrar no espaço comunitário. Para atingir o objetivo, vão reunir-se em Malta a 23 de setembro, num esforço que todos os Estados-membros concordam ser urgente, mas que tem sido adiado pelos diferentes interesses e prioridades entre os 28. A Convenção de Dublin dita que os refugiados que chegam à União Europeia devem requerer asilo no local onde entram e que é esse país que devem ser devolvidos sempre que forem para outro Estado-membro. Regras que têm acentuadas assimetrias entre o sul e o norte da Europa. Vou ser franco. Fiquei muito desapontado com a atitude de alguns governos que acham que é um assunto distante, o problema da Europa do Sul. Agora já não é esse o caso. O que estamos a tentar fazer é adotar uma estratégia para toda a Europa. Até ao momento, e enquanto milhares de refugiados continuam a chegar a território europeu, os países da União foram incapazes de ultrapassar as divisões. França e Alemanha insistem no desembarque de migrantes nos portos mais próximos e seguros, mas na linha da frente, países como Itália e Malta recusam acolhê-los e defendem um sistema de realojamento automático em outros Estados-membros. A resposta pode passar por um aumento de poderes da Frontex. Até 2024, a Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira poderá vir a integrar mais de 8 mil funcionários. Um estudo elaborado por cientistas franceses traça uma perspectiva ainda mais sombria sobre as alterações climáticas. No cenário mais pessimista, a temperatura global subiria 7 graus em 2100, mais 1 grau do que nas previsões anteriores. O alarme é dado também pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. Impedir o termómetro de disparar de maneira irreversível era o objetivo do Acordo de Paris sobre o clima. 3 anos e meio depois, os compromissos assumidos pelo Estado já não chegam para impedir que o aquecimento fique abaixo dos 2 graus. O secretário-geral da ONU, que convocou uma cimeira para a próxima segunda-feira, tem feito soar os alarmes. António Guterres diz que não se pode brincar com a natureza, pois ela contra-ataca, como tem estado a fazer, e este é um problema muito sério. As projeções são cada vez mais negras. Um estudo de cientistas franceses, que vai contribuir para o próximo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, sugere que a temperatura aumentará ainda mais do que o esperado. Segundo a projeção mais pessimista, com um modelo económico ainda muito baseado nas energias fósseis, a subida da temperatura atingiria os 7 graus em 2100, em relação à era pré-industrial. A meta dos 2 graus só seria atingida com uma mudança imediata e radical. Por trás destes cenários otimistas está uma sociedade que é muito mais eficiente em termos energéticos, que toma medidas que reduz drasticamente as curvas de emissões.
Segundo a Bloomberg, as energias renováveis geraram mais de 13% da eletricidade mundial, evitando a emissão de 2.000 milhões de toneladas de equivalente de CO2. Mas, ao mesmo tempo, as emissões ligadas aos combustíveis fósseis aumentaram cerca de 2% para atingir 33.000 milhões de toneladas. O antigo analista informático dos serviços secretos norte-americanos Edward Snowden, conhecido por ter divulgado informações confidenciais sobre um esquema de espionagem em larga escala, acaba de editar um livro em que faz novas revelações. Quem não gostou foi a Justiça dos Estados Unidos que processou Snowden, atualmente exilado na Rússia, e a editora. Edward Snowden diz que não houve juramento de sigilo no trabalho ao serviço da Agência de Segurança Nacional Americana. O ex-funcionário da NSA lançou um novo livro de memórias intitulado Permanent Record. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou Snowden alegando que o livro viola acordos de confidencialidade assinados com a CIA e a NSA, que não foi submetido à revisão das agências de inteligência e que os discursos proferidos violam o acordo de sigilo. Temos um juramento de serviço muito dramático. Foi o que fiz no meu primeiro dia de trabalho. Jurei lealdade, fiz um juramento de lealdade, não à CIA, não à comunidade de inteligência, nem mesmo ao governo dos Estados Unidos. Mas o juramento diz: juro apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos, a nossa lei fundamental, contra todos os inimigos, estrangeiros ou domésticos. Esta foi a cena que serviu de antecâmara ao palco que se tornaria no maior conflito da minha vida. Snowden manifestou-se por videoconferência durante um evento promovido pelo semanário alemão Die Zeit. A editora do livro também foi visada pelo Departamento de Justiça americano. No Twitter, Snowden disse tratar-se do livro que o governo dos Estados Unidos não quer que seja lido. Em 2013, divulgou documentos confidenciais, foi acusado de espionagem e está exilado na Rússia. O trabalho de mais de 50 artistas de todo o mundo pode ser a partir de hoje apreciado na 15ª Bienal de Arte Contemporânea de Lyon. O núcleo central do evento centra-se numa antiga fábrica de eletrodomésticos, mas as intervenções artísticas estendem-se por toda a região francesa do Auvergne-Rhône-Alpes. A repórter Andrea Bulaitho foi espreitar. Um dos principais eventos de arte contemporânea da Europa, a Bienal de Lyon abriu as portas. Obras de mais de 50 artistas de todo o mundo estão em exibição. O núcleo da 15ª edição da Bienal francesa concentra-se numa antiga fábrica de eletrodomésticos. A equipa de curadoria do Palais de Tóquio, em Paris, comissaria o evento. Queríamos, sobretudo, criar a travessia de uma experiência. Então começámos a imaginar uma paisagem. Não apenas uma paisagem natural, mas também económica, social, histórica, política, bacteriológica. Passa de um minúsculo para uma escala mais cosmogónica. Design modernista, glam rock e humor reúnem-se no Design Room, uma instalação multimédia e multinível. Gosto de usar a fórmula transmédia, transgênero, transexual, porque também sou transgênero e nas minhas pinturas tento sempre misturar os diferentes géneros e médias. Ficção científica, mitologia e arte fundem-se em Prometheus Delivered. Uma escultura de mármore representando Prometeu é decomposta lentamente por bactérias que comem pedra. Paralelamente, as células hepáticas humanas são alimentadas com nutrientes da mesma bactéria para formar um novo fígado para Prometeu. A Bienal tem ramificações por vários espaços. No Museu de Arte Contemporânea, o artista francês Karim Kal apresenta uma série de fotografias realizadas numa instituição para jovens delinquentes em Mézières, nos arredores de Lyon. As imagens documentam detalhes da vida na prisão. Aqui temos o retrato de um dos guardas, feito por um dos prisioneiros. Também temos o vidro partido por causa da prática generalizada nos ambientes prisionais de bater as janelas para mostrarem descontentamento.
Muitas das peças desta Bienal ambiciosa e eclética vão crescer e transformar-se nos próximos meses. Mudanças que se refletem na metamorfose deste edifício, de fábrica de eletrodomésticos a centro cultural. Andrea Balaitho, em Lyon, for Euronews. E de Lyon passamos para Lisboa, onde um dos artistas plásticos mais famosos da atualidade, Vils, se prepara para abrir mais uma edição do Festival Iminente. Vão ser 4 dias de música e arte. Arranca esta quinta-feira em Lisboa a 4ª edição do Festival Iminente, uma manifestação musical e visual de arte urbana, expressa também através de exibições de skate ou breakdance. Vão ser mais de uma centena de artistas sob o lema de identidade e diversidade, como nos explica o diretor Tiago Silva. Temos várias peças ao longo do espaço, temos uma peça do Vils, da Ana Aragão. Cada um tem a sua temática, o foco é a identidade, a nível da curadoria visual é a identidade, que está também relacionado com a diversidade que é parte da curadoria musical, por isso cada um tem o seu tema por trás. O Iminente prolonga-se por 4 dias, os bilhetes são diários, custam 15 €. A lotação do espaço está limitada a 5.000 pessoas por dia e está já esgotada para sexta e sábado. Quem não conseguir bilhete pode sempre voltar depois e ver as obras que vão sendo herdadas pelo Mirador Panorâmico de Monsanto. Temos o exemplo de Mais Menos, que é mais vistosa, digamos assim, temos várias pessoas e o intuito é sempre irmos acrescentando conteúdo ao espaço. Há sempre pinturas que ficaram de uma edição para a outra e este ano vamos voltar a deixar algumas peças no espaço. A curadoria musical ficou a cargo do escultor urbano Vils, um dos principais dinamizadores deste Festival Iminente, um evento de arte urbana já com raízes também em Londres, em Xangai e no Rio de Janeiro. De entre as escolhas deste ano, salientamos a do rapper e ator norte-americano Common. E também da cabo-verdiana Mayra Andrade. Tudo para ver em Lisboa até domingo. E termina aqui esta viagem pelo mundo das notícias. Em nome de toda a equipa, obrigado por ter estado desse lado.